Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples. Hoje nós vamos dar sequência no tema do dízimo e eu peço encarecidamente que antes de assistir este vídeo você se certifique de que você assistiu à primeira parte, pois nós vamos partir da premissa de que aqueles conceitos que foram mencionados na primeira parte já estão compreendidos. Então, recapitulando, nós vimos que dízimo significa 1/10 e nem sempre na Bíblia é aplicado a mandamento, ele é aplicado até a unidade de medida comum. Mas nós vimos que há mandamentos, no plural, que fazem uso do dízimo, da medida de 1/10. E nós vimos que todos esses mandamentos, são 4 no total, e nós vamos falar sobre eles hoje, eram aplicados sempre exclusivamente sobre duas atividades: plantio, portanto agricultura, e a pecuária, a criação de gado. Jamais o dízimo era aplicado sobre outra coisa, jamais era aplicado sobre dinheiro, sobre lucro, sobre ofícios, sobre aquilo que a pessoa recebia de salário, sobre venda, sobre herança. Nem mesmo algumas atividades como caça e pesca você tinha dízimo. E a grande questão é por quê? Por uma razão muito simples, porque o dízimo tinha a ver com a posse da terra. Para plantar e para criar gado, você precisa de terra, você precisa ter um espaço, seja para a sua lavoura, seja para o pasto. Muito bem, o dízimo então ele se aplicava sobre isso e, portanto, ele se aplicava única e exclusivamente sobre a terra produtiva. Vamos falar então agora, nesta parte 2, sobre os 4 mandamentos que fazem uso da medida do dízimo. O primeiro mandamento, talvez seja o mais conhecido, é o dízimo dos levitas. 1/10 da produção da agricultura e da pecuária de Israel era dado à tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha terra, não tinha como criar gado ou mesmo plantar e colher. Nós vemos isso em Números, em Bamidbar 18:24, onde é dito: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Eterno em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Um parênteses importante, quando nós falamos de Bíblia hebraica, levita é alguém que pertence à tribo de Levi, não é um músico. Então o primeiro dízimo era esse, o que era produzido em termos de agricultura e pecuária, 10% era destinado à tribo de Levi. O segundo mandamento que faz uso do dízimo é o que a gente chama de dízimo dos dízimos, que era a parte dada aos sacerdotes. 1/10 daquilo que a tribo de Levi recebia, portanto 1/10 do 10º na realidade, era dado aos sacerdotes no tabernáculo ou no templo, isto é, a Arão e aos seus descendentes, aos seus filhos, que era a linhagem sacerdotal na Bíblia hebraica. Nem todos da tribo de Levi tinham função sacerdotal, portanto 10% era atribuído aos sacerdotes, e é dito assim em Números 18, de 26 a 28. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Eterno, os dízimos dos dízimos, e deles dareis a oferta alçada do Eterno a Arão, o sacerdote. E a grande indagação que muita gente fica quando vê esses 2 primeiros mandamentos que fazem uso da unidade dízimo é: por que é que isso acontecia? Bom, o dízimo ele era oferecido à tribo de Levi, como nós falamos, porque a tribo de Levi não tinha herança de terra. Se você olhar para o mapa que aparece no canto direito do seu vídeo,
com a distribuição do território, da terra de Canaã pelas tribos de Israel, você não vai ver nenhum território sendo dado, sendo alocado à tribo de Levi. E por que isso? Porque a tribo de Levi era convocada para servir primeiramente no tabernáculo e posteriormente no templo. Nós vemos um exemplo disso em Números 1, 51 a 53. Então, os levitas tinham essa função. Eles tinham que montar e desmontar os tabernáculos, eles tinham que fazer toda a parte de manutenção do templo já em tempos posteriores. Eles cuidavam de absolutamente tudo, desde a guarda e a zeladoria do templo, até mesmo a sua limpeza, a organização, etc. E eles eram convocados para servir. À medida, inclusive, que a tribo de Levi foi crescendo, havia até uma certa rotatividade, mas eles podiam ser convocados para essas atividades a qualquer momento. Agora, se era a qualquer momento, como é que você cuida de terra? Imagina então que você era um levita e que você estava esperando que a colheita aconteceria no início da semana que vem. E aí você é convocado juntamente com o seu filho para servir no tabernáculo. E você vai então passar 2 semanas servindo no tabernáculo. Você iria perder o tempo da colheita. Ou então, quem é que poderia cuidar dos seus animais, apacentar os seus rebanhos, enquanto você estivesse fora cuidando do tabernáculo? Então, era impraticável que os levitas tivessem terra para cuidar. Isso era incompatível com o serviço que eles tinham no tabernáculo e posteriormente no templo. E isso não quer dizer também que eles ficavam ociosos quando não estavam servindo no tabernáculo. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 17, de 8 a 9, que os levitas eram muito ativos como juízes dentro de Israel. Eles habitavam nos territórios de todas as tribos de Israel e frequentemente atuavam dirimindo pequenas questões. Se você tivesse um problema com o seu vizinho, você poderia procurar um levita que servisse como juiz para dar um parecer entre você e o seu vizinho, e assim sucessivamente. Então eles tinham toda também uma atividade jurídica que também era algo que eles poderiam ser convocados a fazer a qualquer momento e que também dificultariam que eles pudessem cuidar de terras e fazer isso ao mesmo tempo. Além disso, havia uma terceira atividade: eles também cuidavam das cidades de refúgio, onde você tinha todo o processo da recuperação dos homicidas incidentais, que não são objeto, evidentemente, deste estudo. Mas o resumo de tudo é: eles não tinham condições de ter essas atribuições e, ao mesmo tempo, cuidar das próprias terras, cuidar do plantio, cuidar do rebanho. Portanto, não receberam terras, receberam essas incumbências e, em troca, os filhos de Israel, que se serviam deles nessas atividades, garantiam o seu sustento através do dízimo dos seus alimentos. O terceiro mandamento que usa a medida do dízimo é o mandamento do dízimo das festas de peregrinação. Nas 3 festas de peregrinação, onde os homens adultos em condições viajavam para Jerusalém para se reunir perante o Eterno no início da colheita, essas 3 festas, que eram essencialmente a festa dos ázimos, a festa das semanas e a festa das cabanas, pressupunham também banquetes festivos onde as pessoas consumiam 10% daquela colheita inicial que foi feita. E nós lemos então isso em Deuteronômio 14, de 24 a 26, que diz o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E quando o caminho te for tão comprido que não os possas levar, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Eterno teu Senhor, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Eterno teu Senhor e alegra-te tu e a tua casa.
Portanto, você levava o próprio alimento para comer em banquete, num banquete que reunia todo o povo nessas 3 ocasiões. E caso a distância fosse muito grande, fosse muito trabalhoso, você vendia aquilo localmente, pegava o dinheiro, chegava em Jerusalém, comprava alimentos, comprava bebidas, comprava o que você desejava, para que vocês então pudessem se banquetear. E qual era o objetivo? O objetivo era uma grande confraternização do povo nesses momentos. Nos momentos de início de colheita, o povo então se reunia, se banqueteava alegremente perante o Eterno para comemorar o sustento, comemorar as bênçãos do Eterno e também para haver uma integração, pois todos comiam e não havia diferenciação de classes sociais. Nós lemos isso em Deuteronômio 12, de 17 a 18. Mas os comerás perante o Eterno teu Senhor, no lugar que escolher o Eterno teu Senhor. Tu, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Eterno teu Senhor te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Os levitas também participavam, assim como as pessoas menos favorecidas que não tinham condições, também participavam desses banquetes cerimoniais que aconteciam nas festas de peregrinação e que dizem respeito, portanto, ao 3º mandamento que nós vemos aqui acerca do dízimo. O 4º mandamento que nós vemos acerca do dízimo é o chamado dízimo do ano dos dízimos. Esse talvez seja o menos conhecido dentre todos os dízimos. A cada 3 anos havia um dízimo adicional que as pessoas separavam. E Deuteronômio 26, 12 diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Aqui então nós temos uma situação de um dízimo que tinha uma função mais social de distribuição de renda comunitária. Nós vemos que é um dízimo que não é destinado a qualquer pessoa, ele é destinado ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, além, evidentemente, do levita. Primeiramente, temos que entender quem são essas pessoas, quem eram os estrangeiros, os órfãos e as viúvas e por que é que eles recebiam dízimo também. Bom, os estrangeiros nas escrituras, eles eram aquelas pessoas que vinham de regiões adjacentes. Normalmente, eles vinham dos seus países quando tinha uma seca, quando tinha guerra, quando tinha algum problema. E eles chegavam com uma mão na frente e outra atrás. Eles não tinham propriedades. Nós temos um exemplo disso, embora o contrário, dos israelitas indo para Moabe, em Rute, capítulo 1, versículo 1. Mas a lógica e a dinâmica é exatamente a mesma. Os peregrinos de outros povos vinham em busca da colheita, em busca de alimento para se sustentar e, portanto, não tinham terras. E os órfãos? Frequentemente os órfãos, eles tinham a sua herança tomada, perdida, eles eram muito visados e muito roubados. Afinal de contas, quando morria alguém e você tinha uma criança pequena, não era incomum que as pessoas, então, movessem os limites. Existe até em Provérbios 23, 10, uma advertência contra isso, para que as pessoas não prejudicassem o órfão, porque era muito comum, as pessoas diziam, não, o pai dele não tinha terra, não, a minha terra vai muito além aqui desse riacho. Enfim, os órfãos eram vítima de fraude, de roubo constantemente. Isso quando não perdiam território na guerra ou quando não eram órfãos que ninguém sabia, que foram abandonados, ninguém sabia qual era a descendência. Então era muito comum que os órfãos também fossem prejudicados com relação à questão da posse de terra. E as viúvas? No Oriente Médio Antigo, a terra geralmente era de propriedade dos homens. Nós vemos um caso extremamente interessante disso em Números 27:4, com as filhas de Seloferrade. A Bíblia, inclusive, foi um dos primeiros documentos a reconhecer posse feminina de terra, mas não era algo comum daquela sociedade.
Portanto, uma mulher que ficasse viúva, aquela terra poderia ir para os herdeiros do seu marido e ela ficaria sem nada, sem nenhuma propriedade. Então, quando nós olhamos para essas categorias de pessoas, o que elas tinham em comum entre elas e o que elas tinham em comum também com os levitas, eram pessoas que não tinham terra e que, como não tinham terra, dependiam das outras para poder se alimentar e por isso essas pessoas eram agraciadas também com o mecanismo do dízimo. Quando nós olhamos então para a população média, nós vemos que as pessoas davam 3 dízimos, porque um deles, o dízimo dos dízimos, era extraído do dízimo da tribo de Levi. Então, as pessoas, de um modo geral, davam 3 dízimos. Jamais, então, é muito curioso, o dízimo totalizava 10% daquilo que a pessoa produzia. Apesar da palavra dízimo significar 10%, quando nós tínhamos, então, o acúmulo desses mandamentos, nós vemos que as pessoas, elas davam, na realidade, de 20% a 30% ao ano. Nós vemos, então, no primeiro ano, por exemplo, num ciclo de 3 anos, as pessoas davam 10% da produção de alimentos para os levitas e os outros 10% eram utilizados nas festas de peregrinação, totalizando 20%. Exatamente a mesma coisa acontecia no segundo ano. 10% ia para os levitas, 10% para as festas de peregrinação, conforme a leitura que nós fizemos. Já no terceiro ano, nós vemos também 10% para os levitas, 10% para as festas de peregrinação, e aí você tinha o ano do dízimo, que era a cada 3 anos, mais 10%, que era então esse dízimo comunitário que era dado às pessoas carentes. Ou seja, além de ser um erro atribuir o dízimo ao dinheiro, afinal de contas nunca foi, sempre foi sobre produção de alimentos, além disso também é um erro imaginar que esse percentual teria que ser 10%. Afinal de contas, esse percentual na realidade totalizava outra coisa completamente diferente. Mas e quanto à entrega do dízimo? Onde era feita? Para quem ela era feita? O que a gente pode falar a respeito disso a partir da Bíblia hebraica? Bom, o dízimo dos levitas, isso incluía o dízimo que era dado pelo povo e o dízimo dos dízimos que os levitas davam ao sacerdote. Só poderia ser dado no Templo de Jerusalém. Observe, Deuteronômio 12, 11 diz o seguinte: então haverá um lugar que escolherá o Eterno vosso Senhor para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Eterno. Portanto, o dízimo não era entregue aonde a pessoa quisesse. O dízimo era entregue especificamente num lugar que o Eterno diz que ele faria habitar o seu nome. Que lugar é esse? O Templo de Jerusalém. Não havia outro lugar, portanto, onde se poderia entregar o dízimo à tribo de Levi. O dízimo das festas, a mesma coisa. Afinal de contas, eram festas de peregrinação. A ideia era justamente o povo ir ao tabernáculo, depois, posteriormente, ao templo, para poderem celebrar juntos na morada do Eterno. Nós vemos isso em Deuteronômio 12, 17, 18, onde é dito, inclusive, que é proibido que o povo comesse em algum outro lugar. Diz assim: dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, mas os comerás perante o Eterno teu Senhor, no lugar que escolher o Eterno teu Senhor. E apenas para confirmar que lugar é esse que a Bíblia hebraica diz que o Eterno escolheu, nós temos Salmo 132, versículos 13 e 14, porque o Eterno escolheu a Sião, Sião que é um dos apelidos poéticos de Jerusalém, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, parte A, diz assim: porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E também no 7,16 é dito: porque agora escolhi e santifiquei esta casa,
para que o meu nome esteja nela perpetuamente. O Templo de Jerusalém era o lugar para onde esses dízimos deveriam ser levados. Existe uma única exceção, que é o dízimo trienal, o dízimo do ano dos dízimos, conforme nós já vimos em Deuteronômio 26:12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Novamente, veja, para que comam. O dízimo era dado em cima da produção dos alimentos. O único dízimo que a Bíblia hebraica autoriza a dar fora do Templo de Jerusalém é o dízimo trienal, o dízimo que era dado a cada 3 anos, e o objetivo desse dízimo era essencialmente o sustento de pessoas carentes. E quem nós podemos dizer que se beneficiaria desses dízimos? Quem é que poderia de fato recebê-los, fazer uso deles? Vamos olhar caso a caso. Primeiramente, o dízimo dos dízimos, que era o dízimo que a tribo de Levi entregava aos sacerdotes. Esse dízimo era dado exclusivamente aos filhos de Arão, a linhagem sacerdotal, e evidentemente os seus parentes próximos. Esposa, filha solteira que morasse na mesma casa, essas eram as pessoas que poderiam comer desse dízimo. O dízimo dos levitas, como o próprio nome indica, era distribuído para a tribo de Levi de um modo geral, poderia ser comido por qualquer um da tribo de Levi, inclusive, evidentemente, os próprios filhos de Arão. Somente os sacerdotes poderiam receber o dízimo dos dízimos. Que sacerdote? Não era qualquer sacerdote de qualquer lugar. Os filhos de Arão. Quem poderia receber o dízimo dos levitas? Somente a tribo de Levi. E o dízimo trienal, quem poderia receber? Os levitas e também as pessoas carentes, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que eram a camada que não conseguia produzir alimentos dentro da sociedade israelita. E o dízimo das festas? Bom, esse dízimo ele era consumido por toda a comunidade em um banquete festivo. Agora observe e note que é importante dizer que nem mesmo um rei de Israel ou um profeta, por maior que fosse, poderia se beneficiar de um desses 3 primeiros aqui mencionados. Mesmo o maior dos profetas, se não fosse da tribo de Levi, não teria direito a partilhar dos dízimos da tribo de Levi. No próximo episódio, nós vamos falar sobre sustento. Sustento dos profetas, sustento da obra de um modo geral, sustento do tabernáculo do templo. Mas aqui é importante ficar claro, eles não poderiam partilhar dos alimentos que fossem da tribo de Levi, se não pertencessem à tribo de Levi, por mais importantes que pudessem ser na obra do Eterno. Resumindo, portanto, o que nós vimos hoje, existem 4 mandamentos que utilizam a medida do dízimo. 2 dos mandamentos são para sustento da tribo de Levi e dos sacerdotes que não possuíam terra. O 3º mandamento era para os banquetes festivos de peregrinação. O 4º mandamento, relacionado a dízimos, era para sustento de órfãos, viúvas e pobres. E, dependendo do ano, o percentual que a população doava variava de 20% a 30%, pois as pessoas davam 2 a 3 dízimos, visto que o outro dízimo que comporia os 4 era da tribo de Levi para com os sacerdotes. E com isso nós concluímos o estudo de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre outros temas, vamos falar sobre dízimo precedendo a lei mosaica, como é que era, se existe, não existe. Vamos falar também ainda sobre os profetas, sobre bênçãos, vamos falar sobre sustento. Há muita coisa ainda a ser tratada, pois é um tema bastante complexo. Mas se você gostou da aula de hoje, se você foi abençoado por este tema, nós não aqui, evidentemente, cobramos dízimo, pois seria uma distorção das Escrituras, mas nós dependemos da sua generosidade
para que nós possamos continuar a fazer mais por você. Então, pratique o retorno, retribua. Você pode fazer uma contribuição para o nosso trabalho através de uma dessas contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado, que o Eterno te abençoe e até a próxima aula de Bíblia Hebraica Pura e Simples.